bom dia, galerinha do bem, alunos do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje estaremos dando sequência ao continente europeu e estaremos falando sobre a população da Europa. Nós já passeamos aí pela economia da Europa, pela hidrografia, vegetação, já falamos sobre a União Europeia, de maneira bem especial, a gente já tratou desses assuntos. Hoje vamos tratar da população deste continente, tá bom? Então, conto com a sua atenção. Então, vamos para mais uma aula. Então, população e espaço urbano da Europa. Dado de 2020, agora já para 2021, a população da Europa é de 750 milhões de habitantes, né? Isso aqui já é dado já pegando aí já para o início de 2021, 750 milhões de habitantes, sendo que o continente tem a quarta maior população do mundo, só fica atrás da Ásia, da África e da América. Então, é um continente de uma expressiva população. A Rússia, vocês sabem que a Rússia é um país, mas que tem terras em dois continentes, no continente asiático e no continente europeu. Por a Rússia fazer parte dos dois continentes, a população da Rússia geral é de 141 milhões de habitantes. Por isso, ela é o maior continente, o maior país da Europa em área também, mas em população. Segundo vem a Alemanha, com 82 milhões de habitantes. Terceiro vem a França, com 62 milhões. E depois vem o Reino Unido, com 60 milhões de habitantes. O processo de urbanização daquele continente está ligado com a sua industrialização. Para vocês terem uma ideia, a boa parte dos países europeus, a população que reside nas cidades é bem maior, é bem superior à população que mora na zona rural. E a indústria foi o maior responsável por isso. Ou seja, quando a indústria ela surgiu, e se vocês sabem que o primeiro país do mundo a se tornar industrializado foi o Reino Unido, e que é um país europeu. Então, de lá para cá, a indústria ela atrai o homem do campo para a cidade. E você sabe que quando eu falo em urbanização, eu me refiro ao processo, ao fenômeno aonde o crescimento da população das cidades é maior do que o crescimento da população da zona rural. Então, e esse fenômeno na Europa está ligado ao processo de industrialização. Para vocês terem uma ideia, muitos países da Europa, né, têm mais de 70% da sua população que vive nas áreas urbanas. Aqui eu destaco dois países. A Bélgica, que 97,3% da população da Bélgica é um país pequeno. A população mora nas cidades. O Reino Unido, 89,9% da população reside nas cidades. Dos 17 países de melhor IDH do mundo, 10 estão na Europa. Pastor, o que significa IDH? Índice de Desenvolvimento Humano.
que é uma espécie de dado que mostra a qualidade de vida dos habitantes de um país, levando em consideração a sua expectativa de vida, o analfabetismo, mortalidade, qualidade de saúde, tudo isso, todos esses dados revelam o IDH. E na Europa nós temos um dos melhores IDH do mundo, ou seja, são aqueles locais melhor que tem para se viver. Então eu coloquei aqui a lista e aqui você vai observar. Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu marca-texto. Olha só, dos 17 países do mundo, de melhor IDH do mundo, 10 estão na Europa. Começando com a Noruega, segundo alguns estudiosos, é um dos melhores lugares do mundo para se viver. Depois você vai ter aqui disputando o segundo lugar a Suíça, que também é europeia, e também a Irlanda. Você vai ter Hong Kong, que fica na China, e você vai ter também a Islândia, que é europeu, né? Aí você tem a Alemanha, você tem a Suécia, você tem a Holanda aqui disputando junto com a Austrália, a Dinamarca, que é europeia, você tem a Finlândia, que é europeia, e aqui, né, você tem a Nova Zelândia, que é lá da Oceania, e você tem a Bélgica da Europa, e você tem aqui da América, Estados Unidos e Canadá, que não tem nada a ver lá com a Europa. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto o IDH dos países europeus são legais. É bem certo também que tem alguns deles que são baixos, não são tão baixos como os países africanos e os asiáticos, mas em relação a estes, você vai encontrar países da Europa com um IDH bem inferior, como Portugal, como a Itália, como a Grécia, tá bom? Vamos embora. Política de bem-estar social realizada pelo Estado. Então, o Estado, de um modo geral, né, que compõe os países, é o Estado que é o responsável por uma política de bem-estar social. Essa política de bem-estar social é também conhecida como Estado de bem-estar social, que é o próprio governo, é o Estado, quem é o responsável para promover o desenvolvimento e manter o desenvolvimento da saúde, da educação, segurança, segurabilidade das pessoas. Então, digamos assim, esse serviço ou essa política de bem-estar social, ela é promovida, sustentada pelo Estado, né? Então, são investimentos que o Estado faz na saúde, como eu já havia dito, na educação, na moradia, no aquecimento, que aqui ninguém sabe muitas vezes nem o que é isso, né? Enquanto muitos estados aqui no Brasil, no caso nós aqui no Nordeste, a gente sofre com o calor, né? As temperaturas muito elevadas. Lá na Europa, muitos países eles têm problemas com frio. E o governo ele faz investimento em aquecimento para as casas. Em boa parte dos países europeus, eles não têm ventiladores, nem têm ar-condicionado. Pelo contrário, eles têm aquecedores de ar. No lugar de ter as centrais de ar, existe um sistema de canalizações feito com alguns fios, né, de cobre. É um sistema bem interessante. Ele liga lá no botãozinho, esses metais instalados, eles aquecem como se fosse uma resistência de um ferro e fica soltando aquele arzinho quente para dentro dos cômodos, para dentro das casas, para dentro das empresas. Então, boa parte desses investimentos são feitos pelo Estado e também na geração de emprego e na qualidade do trabalho. Então é por isso que a população europeia ela passa por esse desenvolvimento tão
interessante. Mas também existem críticas, né? Existem certas críticas que são feitas por esses investimentos feitos pelo governo. Os críticos dizem assim, ó, aqui na Europa os governos gastam muito dinheiro com a população, gastam muito dinheiro com a sociedade, quando na verdade eles precisariam investir na economia, porque se todos os países tivessem uma economia de ponta, como alguns têm, o pessoal eles estariam trabalhando, a qualidade de vida do povo melhorava e o próprio povo é quem bancaria essas despesas que o Estado ele é quem está bancando, né? É uma crítica que se faz a essa política de bem-estar social. Padrão de vida e envelhecimento da população. Então existe uma preocupação hoje na Europa que é o envelhecimento da população. Já diz alguns estudiosos que, olhando para a população, a Europa hoje é um continente velho. Tanto velho por ter sido uma das primeiras partes do mundo a ser colonizadas, a ser habitada, em virtude porque ela faz parte do velho mundo, Europa, África e Ásia. Então, a população da Europa hoje é uma população envelhecida. Não é envelhecida simplesmente por já estar lá há muito tempo. É porque lá na Europa existe uma pequena quantidade de nascimento de crianças e automaticamente existe uma boa qualidade de vida do povo. Então, quanto mais a sociedade, o povo tem qualidade de vida, mais a pessoa vai viver mais. A quantidade de velhos são mais, né? Já nos países pobres, como alguns países, ou a maioria dos países africanos, em virtude da população viver de maneira precária, não ter boa alimentação, não ter boa moradia, não ter boa qualidade de vida, então a população vive menos, né? Então a população morre cedo. Lá na Europa, em virtude da população ter uma boa qualidade de vida e pelo simples fato também de ter uma pequena quantidade de nascimento de filhos, que vai ter uma pequena quantidade de jovens, a população da Europa está, digamos assim, envelhecendo. E é bom por uma parte, mas é problemático para outra parte, para outras áreas, como eu vou explicar daqui a pouco. Olha só, na Europa nós temos uma baixa taxa de mortalidade infantil, isso é fato. A mortalidade infantil lá na Europa é pequena, porque os países têm uma boa qualidade de vida, existe uma boa assistência, os casais têm filhos dentro de um ambiente equilibrado, com alimentação, com conforto, com acompanhamento médico, tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver, lá na Europa eles vão encontrar no que diz respeito a essa qualidade de vida. Então, automaticamente, nós teremos uma pequena ou uma baixa mortalidade infantil. Coisa semelhante não acontece lá na África, por exemplo, onde as crianças vão nascer sem ter conforto, sem ter uma boa alimentação, sem ter um bom acompanhamento médico, moram em locais difíceis, onde isso ali vai promover uma série de doenças. Então, tudo isso vai gerar problemas, né? Então, lá na Europa existe uma baixa taxa de mortalidade infantil, tá certo? Olha só, mas a alta expectativa de vida, ou seja, lá morre pouca gente, lá tem uma alta expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem muito, mas uma boa distribuição de renda, então as pessoas não tem, não é que nem nos países pobres, aqui é uma pequena quantidade rica e uma grande quantidade pobre, lá a renda é bem distribuída. Então tudo isso vai gerar o quê? Tudo isso vai gerar um elevado padrão de vida. Aí nós temos a população total da Europa, que vamos dizer assim, que essa população total ela é alimentada, ela cresce
pela natalidade, pela quantidade de pessoas que nascem, e diminui, digamos assim, pela quantidade de pessoas que morrem. Então, eu pego um país, eu somo a quantidade de pessoas que nascem, diminuo da quantidade de pessoas que morrem, eu tenho a população, eu tenho, digamos assim, o crescimento vegetativo, tá bom? Tá aqui, o crescimento vegetativo ou demográfico, que lá é positivo. E na maior parte dos países europeus, a quantidade de pessoas que nascem é menor do que da quantidade de pessoas que morrem. Então, neste caso, o crescimento da população, o crescimento demográfico, o crescimento vegetativo é positivo, mas também existe alguns casos. Vamos lá. Aonde tem a quantidade de pessoas que nascem, que vai entrando na população, temos a quantidade de pessoas que morrem e vai sair, e aí nós temos um crescimento demográfico negativo, que tende a se generalizar na Europa. Que situação é esta? É quando num país a quantidade de pessoas que morrem é maior do que a quantidade de pessoas que nascem. Então, o crescimento demográfico ou crescimento vegetativo, ele será negativo. Nós já temos alguns países da Europa vivendo isso, na Alemanha, na Espanha, né? Alguns países que já existe um trabalho por parte do governo para incentivar os casais a terem mais filhos. O Estado está fazendo propaganda, dizendo que vai cuidar desse filho, que vai dar a ele faculdade, vai oferecer um monte de coisa, né? Aí você poderia dizer assim, por que, pastor, tem essa necessidade dos familiares ter mais filhos do que morrem? Qual é o problema de num país morrer mais gente do que nascer? Além de evitar, lógico, a diminuição da população a níveis preocupantes, outro é a falta de trabalhadores. Se a população está envelhecendo, a quantidade de pessoas velhas, que já estão aposentadas, vão aumentando, e cadê os trabalhadores? Cadê o jovem para trabalhar? Então, tem de existir este equilíbrio, né? Como eu já havia aqui falado, e vou falar um pouquinho mais, alguns probleminhas que surgem num continente, num país, por ter uma quantidade grande de pessoas idosas e uma pequena quantidade de pessoas nas outras faixas etárias, de crianças e de jovens e de adultos. Vamos lá. Então, com o aumento da população idosa no continente, nos países, vai faltar mão de obra, como eu já havia dito para vocês, vai faltar quem trabalhe. E outra coisa são os altos custos previdenciários, né? Pastor, que troço é esse? Altos custos previdenciários. É o tipo de dinheiro que o governo vai investir nos idosos. Aposentadoria, pensão, projetos direcionados para os idosos. Então, são dinheiro que o governo gasta com os idosos, né? Que é muito alto para o próprio governo ele sustentar. Isso aqui é visto quando tem problema em toda parte do mundo, né? Evidentemente que é muito bem certo que um idoso, quando ele chega a essa idade, ele passou a sua vida todinha contribuindo, pagando seus impostos, ele tem também seus direitos. Não tem como a gente também dizer assim, os idosos se virem porque o governo não vai ter mais como bancar, né? Então tem de existir aí um meio termo. Então o que fazer? O que fazer para solucionar esse problema da falta de mão de obra e os altos custos previdenciários? Vamos ver aqui. É preciso incentivar a natalidade, já está acontecendo. Em alguns países o governo já faz propaganda, já investe muito incentivando os casais a terem mais filhos. Revisão da política previdenciária. O que é isso? Em alguns países, se o idoso ele vai se aposentar
com 65 anos, vamos subir mais, vamos botar para 67, 68, vamos botar para 70, que é justamente isso que querem fazer aqui no Brasil, aumentar a idade da aposentadoria, né? Que aí é um verdadeiro gargalo para resolver. Por que isto, né? Vamos tomar como exemplo o Brasil. Será que a qualidade de vida de um idoso lá do sul do Brasil, que mora lá no Rio Grande do Sul, ele tem a mesma qualidade de vida de um idoso aqui do Nordeste? Entendeu? Será que eles passam pelas mesmas coisas? Será que o padrão de vida deles são o mesmo? Será que será correto aposentar, estabelecer uma idade para aposentar um velho, um idoso lá do sul do Brasil, ser o mesmo critério, o mesmo padrão para aposentar um nordestino que passou a vida toda dando duro, não que o de lá não trabalhasse, mas as condições de vida, de trabalho são bem diferentes. Então é um gargalo isso aí para a gente resolver. Então, revisão da política previdenciária, colocar o idoso para trabalhar um pouco mais antes dele entrar aí nesse grupo de pessoas aposentadas e que o Estado venha pagar isto, né? Como eu já havia dito, aumento do número de anos de trabalho antes de se aposentar. Garantia de emprego para as mulheres depois da licença maternidade. Em alguns países, né, e de um modo geral, a mulher, quando ela começou a ingressar no mercado de trabalho, ela casou mais tarde e ela começou a diminuir a quantidade de filhos. Por quê? Porque ela estando trabalhando, ela vai ter de gastar dinheiro para pagar alguém para cuidar do filho dela. Ou então, algumas dizem assim, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui mãe, eu deixei de trabalhar, porque não tinha como conciliar as duas coisas. E em muitos casos, a mulher sai para ter o filho e quando ela volta, não encontra mais aquele lugar para que ela venha trabalhar. Aí um dos incentivos para que a mulher tenha filho é a garantia que quando ela voltar da licença maternidade, ela terá o seu emprego garantido. Apesar que isso hoje é lei. A mulher está trabalhando, ela vai ter o bebê, ela vai passar tantos meses em casa cuidando do filho e recebendo o seu salário integralmente. Só que algumas empresas não fazem muito isso. Algumas empresas preferem trabalhar com homens porque, teoricamente, eles não vão passar aí 3, 4 meses na cabeça deles, perdendo dinheiro com a mulher, sem trabalhar, porque vai estar em casa cuidando do filho. Então existe até essa política para incentivar as mulheres a terem seus filhos e elas terão toda a segurabilidade trabalhística quando voltar. E uma outra medida é incentivo à imigração. Ó pastor, o que é imigração? O que eu vou dizer a você, imigração é a entrada de pessoas num país. A emigração é a saída, a imigração é a entrada. Então, uma das maneiras de solucionar esse baixo crescimento da população europeia é incentivar a entrada de pessoas de fora. É por isso que eu coloquei aí do lado a palavra polêmico. Por que, pastor, polêmico? Porque hoje o europeu, principalmente, ele tem aversão, ele tem horror. Eu vou até falar um pouco mais na frente. Ele tem uma espécie de ódio revelado para aqueles que são de fora. E esse negócio é chamado de xenofobia. Xeno significa de fora, estrangeiro, melhor dizendo. Desculpa. Xeno significa de fora, estrangeiro. Fobia, medo, horror. Então, o que é xenofobia? Horror, aversão àqueles que são de fora. Então, o europeu ele não gosta do imigrante. Ele não gosta do imigrante. Mas muitos países estão engolindo isso e contratando, recebendo muita gente para trabalhar, porque está faltando pessoas para trabalhar
localmente, de lá mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui daqui a pouco. Tá? Preconceito em relação ao imigrante, aquele que entra do país, aquele que é de um outro país, mas que moram lá. Aqui você vai ter até um quadro, olha só, uma faixa, alguém dizendo: pare com a xenofobia. Pare com a xenofobia. Vocês vão perceber aqui que as pessoas que são de fora, elas não são muito bem vistas, não são muito bem queridas lá na Europa, tá bom? Vamos lá. Grande desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, aconteceu um grande crescimento, vamos lá. Tem a necessidade de elevado número de trabalhadores. Se cresceu muito, vai ter necessidade de trabalhador, logo para trabalhar. Daí foi aonde veio promover a entrada de muita gente que veio de fora, principalmente agora durante, não somente, mas principalmente agora durante essa terceira revolução industrial, que veio acontecer aí já por volta aí do século XX. Então essa terceira revolução industrial, o crescimento dos países, veio atrair muita gente pobre de outros continentes, de outros países. E a Europa, os Estados Unidos, né, ganhou muita gente, recebeu muita gente em virtude disso. Aí teve também uma situação que veio, esses trabalhadores também, eles também foram substituídos por máquina e robô, além de faltar gente para trabalhar, né? Teve também essa ideia de que as máquinas substituíram o homem, né? Você tem uma máquina precária, uma máquina pequena para fazer um determinado trabalho, aí você, ou então uma pessoa, ou então várias pessoas para trabalhar numa determinada empresa, e daqui a pouco apareceu um monte de máquina que dispensou o homem. Mesmo isto acontecendo lá, eles ainda sentem falta de trabalhadores, né? Porque isso aqui é um negócio causa muito desemprego. Tem consequência o aumento do desemprego. Vamos citar aqui, vou citar um exemplo de um banco, sem citar nome de banco. Mas vamos dizer que há 30 anos, num banco, você chegava lá para você sacar um dinheiro de uma poupança, era preciso que 3 pessoas lhe atendessem. Você iria para algum funcionário internamente do banco que fosse responsável por aquela parte. Aí você dizia que queria sacar tanto na sua poupança, ele fazia uma espécie de cheque, alguém assinaria, você voltava para a fila do banco, para o caixa fazer esse saque para você. Hoje em dia você entra sozinho no banco, você vai, tem um caixa eletrônico, tem uma máquina que você sozinho você vai sacar o seu dinheiro, você vai pagar suas contas, dependendo do valor, você vai fazer o seu empréstimo, você vai negociar sozinho, só olhando para uma máquina. Aí não é preciso mais tantas pessoas para lhe atender, porque a máquina está fazendo isso praticamente sozinha. Então, as máquinas, os robôs têm trazido também este desemprego. Lá na Europa, mesmo passando por isso, eles ainda têm falta de trabalhadores, principalmente para aquelas funções que não se ganha muito, aquelas profissões que ninguém quer. Aí aparece a figura do imigrante, que ele começa a trabalhar nesse tipo de trabalho. E o europeu não vê isso. Ele quer o trabalho deles, mas, no entanto, ficam gozando com eles, ficam menosprezando, muitos deles até praticando violência para com esses imigrantes, né? Então aí vem, olha, aí esse aumento do desemprego vai gerar aumento do subemprego e a mendicância, né? Então, se eu tenho o desemprego, porque as máquinas estão trabalhando no lugar do homem, eu vou ter um monte de gente que não vai ter onde trabalhar. Ou vai trabalhar naqueles serviços bem pequenininhos, serviços com pouca rentabilidade, ou então muitos deles vão mendigar. Não é muito difícil você encontrar na Europa
Um garçom que vai lhe servir numa mesa, servir o seu jantar, ele além de ser garçom, ele ser um advogado. Em alguns casos até médico. E aí a imigração, olha só, e aí a solução é o quê? A solução é a imigração, é receber os imigrantes. Só que o europeu, hoje ele tem esse preconceito, né, contra o imigrante. Xeno, estrangeiro, quem vem de fora, e fobia, horror, medo, aversão. Então é a discriminação para aqueles que são de outra nação, de um outro país. E hoje, mesmo lá a xenofobia, ela é crime. Então, quando é que uma pessoa ela tá sendo uma pessoa que está promovendo a xenofobia? É um xenófobo. É quando ela faz comentários desrespeitosos sobre aquele povo, dizendo que aquele povo que está lá é um povo inferior, é um povo feio, é um povo, sei lá, de gente que não é inteligente, inferiorizar seus costumes, suas tradições. Aqui mora algumas pessoas vamos dizer, lá da África. O pessoal, o pessoal são cebosos, o pessoal, sei lá, o pessoal fala errado. Então, essas críticas que se faz aos costumes, às tradições das pessoas, isso é tido como xenofobia. Ridicularizar o sotaque, a maneira de falar, acusar os imigrantes de atrapalhar a vida local, que é um dos principais acusações que eles fazem. É porque aqui, depois que esses imigrantes chegaram aqui, aumentou o desemprego, eles estão tomando nossos empregos, tem aumentado a violência, tem aumentado o consumo de droga. Então é esse pessoal que vem de fora. E muitas vezes nem é. Então é transferir um problema que é deles para os imigrantes, que estão lá tentando ganhar vida, estão correndo de guerra, estão fugindo de miséria e estão indo para lá. E outra questão é ironizar o tipo físico do imigrante, a própria pessoa, comparar o seu local de origem com os da vítima para ridicularizá-lo, quase não saía. E a outra coisa é considerar a vítima inferior intelectualmente. Então é muito comum lá na Europa acontecer isso. Eles não gostam de quem é de fora. Agora, quando os que são de fora estão lá trabalhando naquele serviço que ninguém quer, aí eles acham bom. Ou pelo menos fazem vistas grossas. Tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Mas dizendo, né, que mesmo aqui no Brasil, que nós vamos depois tratar disso, no nono ano não, que vocês já passaram por isso. A gente já tratou sobre isso nos anos anteriores. Mas só para fechar aqui para vocês, existe xenofobia também no Brasil. Não vou dizer que é num grau maior ou num grau igual, mas existe preconceito no Brasil com aqueles que são de fora. Para muita gente é até atrativo, mas para muita gente não gosta de pessoas que vão. Recentemente no Brasil nós tivemos alguns comentários de alguns venezuelanos que entraram no norte do Brasil passando fome e não foram muito bem recebidos. Então isso é xenofobia. Tá bom? Eu sei que existem leis, regras lá na Europa que têm limitado a entrada de pessoas que vêm de fora, nos Estados Unidos, mas principalmente nos países europeus. Os países não querem receber pessoas de fora, então eles colocam regras, colocam leis para dificultar a entrada de pessoas de outros países. Ok, nós temos uma atividade que nós queremos deixar lá para vocês copiar do caderno, responder, tirar aquela foto maneira, caprichar e manda no meu privado, manda 24 horas após você estar assistindo esta aula, no caso, no dia de hoje, nesta terça-feira, tá bom? Então, joinha, joinha, até a próxima aula e que o nosso bondoso Deus nos abençoe.